Quem já ouviu a palavra heresia? Você pode levantar a mão, por favor? Heresia. Essa palavra é muito usada, mas qual é o significado? A Bíblia diz aqui em Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, o seguinte: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Antes disso, em versículo 9, ele fala sobre questões loucas, genealogias e contendas, debates acerca da lei, coisas inúteis e vãs. O que acontece? Nós temos a palavra de Deus, o que a Bíblia diz é a fé uma vez entregue aos santos, no livro de Judas. Nós temos essa revelação. Nós pregamos essa revelação. Eu não preciso adicionar algo para a Bíblia. Eu já tenho algo completo para eu poder crescer em Cristo. Claro, para eu poder ser salvo, como 2 Timóteo 3 ensina. As Sagradas Escrituras nos ajudam com o entendimento da nossa salvação. E elas são suficientes. Mas existe heresia. E a pessoa que prega ou ensina heresia é um herege. Ok? Então, vocês veem essa palavra aqui em Tito capítulo 3, versículo 10. Então, é uma palavra bíblica, herege. Alguém que ensina algo que é uma divergência da palavra de Deus. É uma pessoa que, especificamente no contexto aqui, que fica focando em algo que a Bíblia não fala, e isso causa divisão, especificamente dentro da igreja. E se uma pessoa entrar na igreja e falar algo desse tipo, causando divisão, é para admoestar. Ele diz aqui em versículo 10, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então, você fala, não está certo isso, não é para você falar isso, mas a pessoa fala de novo. Agora a pessoa está passando o limite, e é melhor evitar essa pessoa. Não dá para ficar conversando com a pessoa. Isso já aconteceu aqui na nossa igreja. Eu percebi que depois de admoestar, a pessoa não quis mudar. Depois de mostrar através da Bíblia a verdade, a pessoa não quis mudar. E isso é complicado. Ele diz aqui em versículo 11, tal pessoa está pervertida e peca. É soberba dentro do coração. Tem pensamento altivo que acaba levando a pessoa a formar uma fortaleza por volta da falsa doutrina. A pessoa não vai receber. Não vai receber. Então, no sentido bíblico, ou no contexto bíblico, o herege é alguém que fica ensinando algo errado e você procura corrigir e a pessoa não muda. E esse ensinamento acaba causando divisões na igreja, criando partidos, etc. Agora vamos chegar aqui na página 32 da apostila, onde diz, número 5, os hereges segundo a Igreja Católica Romana. Lembra, nós estamos na época, nas nossas notas aqui na apostila, da Igreja Católica ter autoridade política no Império Romano, basicamente Europa e a parte norte da África e também Oriente Médio. Então, eles têm muito controle e a igreja tem muito poder. O Papa, ele é um líder político. E com isso, se você acredita em algo contra o que a Igreja Católica ensina, então você é um herege. Então diz aqui, o uso bíblico da palavra herege denota a pessoa que, resistindo sã doutrina, ensina falsa doutrina e causa divisão. A Igreja Católica Romana transformou o significado dessa palavra para descrever quem não concordava com os ensinos dela. Então você se torna um problema não somente para um culto ou para uma igreja local, você se torna um problema para o próprio Estado. Você pode ser colocado dentro da categoria de pessoas que são ladrões, esse tipo de criminoso. Você está corrompendo
o Estado, destruindo a ordem, então você é um herege contra o Estado. Além disso, sendo que a Igreja Católica tinha se casado com o governo romano, os hereges se tornaram criminosos e muitos foram torturados ou mortos. Vários povos ao longo dos anos se opuseram aos ensinos e à autoridade da Igreja Católica, inclusive os paulicianos, arnoldistas, henricianos, petrobrucianos, albigenses, valdenses, anabatistas, lollardas e hussitas. Então vocês devem marcar esses grupos aqui. Esses são grupos durante essa época da Igreja Católica, quando a Igreja Católica controlava e parece que todo mundo era católico. Esses grupos não eram católicos, ou saíram da Igreja Católica, ou nunca queriam fazer parte da Igreja Católica. Em várias situações eram povos afastados em lugares rurais, mas em outras situações eles estavam em centros, grandes centros, e causavam problema para a parte política da Igreja Católica. Vocês são diferentes, isso não dá, vocês têm que se conformar conosco. Então a Igreja Católica queria dominar usando até violência. Vamos procurar uma passagem aqui em 2 Coríntios capítulo 10. Eu preguei sobre isso domingo, mas nesse contexto seria bom voltar. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo diz: porque andamos na carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então ele usa a palavra militamos, ou seja, militar. Em outras palavras, realmente existe uma batalha, uma guerra. O ministério é isso. Se você já viu veias crescendo no meu pescoço e eu gritando e a cor da minha pele se tornando vermelho, porque existe uma guerra. Eu estou lutando não contra vocês, lutando contra as mentiras do diabo, as falsidades que estão atrapalhando vocês. Na verdade, não somente vocês, mas o mundo. Então, existe uma luta. Mas ele diz aqui, versículo 3, não militamos segundo a carne. As forças da carne são o quê? Força física. Eu vou dominar, eu vou controlar, eu vou forçar isso a ser desse jeito. Ele diz aqui em versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Daí ele explica, então nós estamos usando não algo humano, como a igreja, mas algo divino para convencer os descrentes da verdade, para convencer as pessoas até que frequentam a nossa igreja do que é que a Bíblia realmente fala para nós. Ok? Vocês estão comigo? Por causa disso, no contexto de hoje em dia, nós nem usamos coisas carnais aqui no palco para atrair os jovens. Vamos usar essas coisas do mundo para atrair os jovens. Não, a gente vai usar o poder do Espírito Santo. Mas a Igreja Católica, especialmente durante esse período de Tiatira, a Igreja Católica usava a espada, usava aparelhos para torturar as pessoas e até matar as pessoas. Diz aqui em versículo 4, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo o quê? Corpos? Os ânimos? Não. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu já lidei com isso no culto de domingo, mas versículo 5 é interessante porque ele diz que está destruindo especificamente argumentos. O argumento é um ponto que serve como uma tese. Você estabelece isso, é isso que eu falo.
e mentiras vêm com seus argumentos, e pelo Espírito Santo de Deus, a igreja prega a verdade, destruindo esses argumentos, e a pessoa que usa os argumentos errados para apoiar falsa doutrina, não tem mais argumentos e fica, ele não sabe o que falar, né? E se você prepara para isso, você pode evangelizar nas ruas, conversar com ateus, mormons, testemunhos de Jeová, adventistas, católicos ou qualquer pessoa. E você consegue, pelo menos, destruir os argumentos. E várias vezes a pessoa fala para mim, eu não tenho resposta para as suas perguntas, eu não sei responder. Por quê? Porque logo eu destruí o argumento pelo poder da palavra de Deus. E por causa disso, quando nós evangelizamos, nós precisamos ou levar a Bíblia ou ter ela memorizada para podermos pregar o que é o poder de Deus para o nosso evangelismo. Não pode ser simplesmente a nossa lógica. A pessoa precisa da revelação de Deus que vem da Bíblia. A igreja católica não pensava desse jeito. O pessoal falou coisa aqui, coisa ali, diferente do que a doutrina da igreja católica. E a igreja católica falou, então, se você não parar, você vai sofrer. Nós vamos machucar você, nós vamos prender você, nós vamos matar você. É isso que aconteceu por séculos na Europa. Esses grupos, os paulicianos, arnoldistas, henricianos, petrobrucianos, albigenses, valdenses, anabatistas, lulardas e hussitas, esses grupos falaram, tudo bem. Pode nos perseguir, pode nos até matar, mas nós não vamos mudar. Eu não digo para vocês que cada grupo desse tinha a verdade. Inclusive, há grupos aqui que, especialmente os albigenses, tinham muita falsa doutrina. Mas eles ainda tinham coragem. Eu não vou mudar. E você pode nos matar, mas nós não vamos mudar. Então, note algo aqui. Por um lado, havia grupos que eram meramente rebeldes e a sua doutrina não era bíblica, como por exemplo os albigenses. Existe rebeldia contra a autoridade que é rebeldia. E na época a igreja católica era a autoridade política. E então esses grupos, eles rejeitavam tudo da igreja católica, mas inventavam outras coisas que não eram da Bíblia. Por outro lado, existia povos que procuravam fazer o máximo para seguir as Escrituras, e isso entrou em conflito com a Igreja Católica, como, por exemplo, os anabatistas. E entre outros grupos aqui, como, por exemplo, os valdenses. Dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, a Inquisição medieval foi instituída para combater heresias, blasfêmia e bruxaria. Marca aí, por favor, na sua apostila, página 32, letra C, a palavra Inquisição. Há muito mais provavelmente que eu poderia falar sobre esse sistema da Igreja Católica, mas era uma forma de lidar com esses hereges. E além disso, pessoas blasfemando, pessoas entrando em bruxaria, né? Esse tipo de coisa. Eles queriam eliminar qualquer pessoa que era diferente. Você não tem o direito de pensar por si. Você não tem o direito de crer do jeito que você quiser. Não tem esse direito. Essa era a política da Igreja Católica por séculos. Não havia uma opção. Hoje em dia, através de várias circunstâncias, essa ideia de ter liberdade religiosa espalhou no mundo. E hoje, por exemplo, aqui no Ouro Preto, se você quiser ser tradicional, pode. Se quiser ser pentecostal, pode. Se quiser ser neopentecostal, pode. Se você quiser acreditar que não pode nem tocar instrumento na igreja e toda mulher não pode cortar o cabelo e não pode usar maquiagem, pode. Se você quiser ir para uma igreja sem roupa, provavelmente pode, porque eu sei que pode nos Estados Unidos, tem igreja que todo mundo vai sem roupa, né? E, sei lá, coisa estranha. Mas, existe todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Daí,
Nós temos liberdade religiosa, mas por séculos e séculos e séculos era muito diferente. Você não tem opção. O Estado escolhe a religião e você vai mudar. E por causa disso, acontecia que em certos lugares, quando a religião do Estado mudou, o povo mudou. Faz-me lembrar de uma igreja em outra cidade aqui em Rondônia. O pastor, ele era contra decorações natalinas, então não tinha árvore de Natal na igreja, então ninguém era a favor disso. O próximo pastor entrou, ele era a favor e logo tinha árvore de Natal na igreja e todo mundo estava feliz. Então eu achei engraçado, né? Então, muda aqui e muda aqui. Eu quero enfatizar para vocês, não seja assim. Eu não digo para você brigar com seu pastor, mas eu digo, tenha convicção em você, o que é que a Bíblia fala, e acredite nisso. Não tem essa coisa, sei lá, o que você quiser a gente faz, né? Muita pessoa era católica só porque o governo falou, se você não andar do jeito que a gente manda, você vai sofrer. Não seja fraco assim. Não seja um cristão cultural. Vocês entendem o que é isso? Cristão cultural? É como, por exemplo, aqui. Levanta a mão se você percebeu que a palavra crente, do jeito que está usado hoje em dia, não quer dizer o que a Bíblia fala. Vocês já perceberam isso? Crente. Se eu falo que eu sou crente na cultura hoje em dia, no geral, isso não quer dizer que eu creio em Jesus, tenho convicção que Ele é meu Salvador, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Não, dizer que você é crente hoje quer dizer que você vai para a igreja, mas você não é católico. Você não é católico. Aí eu já ouvi a pessoa na igreja católica, mas eu me tornei crente. E o que isso quer dizer? Eu faço parte de uma igreja evangélica agora, né? Só isso. Mas eu pergunto, mas se você morresse hoje, para onde você iria? Não sei. Mas você não conhece Jesus, você não é um crente. A pessoa não entende o significado dessa palavra. Então existe um cristianismo que é meramente cultural. O ateu nos Estados Unidos e na Inglaterra, ele é da Inglaterra. O nome dele é Richard Dawkins, e ele é muito tipo ateu militar mesmo, ele é assim. E ele diz, eu sou um cristão cultural. Como assim? Mas você nem crê em Deus? Porque ele entende isso. O que muita pessoa que frequenta a igreja não entende, ele entende. Tem gente que é crente porque é moda, é o que todo mundo é. Ele sabe, ele fala, eu tenho uma certa ética que vem por causa dos valores inerentes na cultura britânica, americana, e que estão aqui também na América Latina. Eu tenho isso, então eu admito, eu faço coisa de um certo jeito por causa disso. E o que eu estou querendo enfatizar é que a igreja católica na época exigia certas coisas e a maioria falava, ok, tá bom. Eu sou católico então. E não tinha uma coluna nas costas para falar, não, eu vou estudar a palavra e eu vou saber o que eu creio. E eu vou decidir as minhas crenças. Ninguém vai mandar nas minhas crenças. Se você quiser exigir usos e costumes de roupa ou qualquer coisa, beleza. Mas o que eu creio é o que eu creio. E isso não vai mudar. E nós devemos ter essa coragem em nós e dentro dos nossos corações. Mas infelizmente a maioria não tem. Eu acredito, eu não quero dizer isso, se perseguição chegar aqui, um bom número de pessoas não vão frequentar mais a nossa igreja, vão parar, quase não conseguem frequentar fielmente agora. Por que vão frequentar quando chegar a espada para cortar o pescoço? Não vai. E provavelmente há pessoas, me perdoem, mas que fazem parte da minha igreja, se o governo, como aconteceu na época da igreja católica, falar para vocês, se você sabe de alguém que está pregando contra o que nós estamos falando, você tem que falar para nós o nome da pessoa. E eu garanto, tem pessoas que frequentam a minha igreja que provavelmente fariam isso. Eu não estou pensando em alguém específico, mas vamos ser bem realistas, é isso que aconteceu com os judeus durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Amigos
falam, esse cara ele é judeu, esse tipo de coisa. Coisa feia acontecendo. Esse cara aqui está ajudando os judeus. Você não é meu amigo? Mas ele é covarde. Muita pessoa é covarde. Muito mesmo. E nós não queremos ser assim, mas estou falando para vocês, é isso que é o comum, é o normal. Mas a pessoa que tem Cristo de verdade, tem como ter convicção pelo Espírito Santo, fala, não, eu não vou mudar. Enfim, vamos continuar. Esse sistema da Inquisição espalhou na Europa e até para outras partes do mundo. Inclusive, pelo que eu li, a Inquisição chegou até aqui no Brasil. E a primeira mulher negra que escreveu um livro no Brasil sofreu por causa disso aqui no Brasil. Alguém já leu o livro dela? Eu nem lembro do nome dela, mas eu estava estudando sobre isso hoje. Mas a Inquisição chegou aqui. Os efeitos, é interessante, eu vou dar uns detalhes para vocês, mas é muito interessante. Uma tática principal era usar violência, tortura e ameaças para extrair confissões dos hereges. As piores formas foram utilizadas na Espanha, onde foi calculado que umas 32 mil pessoas foram executadas. Qual era o processo? Um inquisidor chegava em uma certa região, enviado pela Igreja Católica, e anunciou a sua presença e procurava confissões. Quem aqui não concorda com a Igreja Católica? Quem aqui não concorda? Eu sou um inquisidor, eu quero saber. Quem confessava sofreu um castigo menos severo quando as regras foram seguidas, mas às vezes até essas pessoas morrerem queimados. Então o inquisidor falou, eu quero saber, as pessoas confessavam, tá, sou eu. Mas por que a pessoa confessava? Porque se alguém acusar você e você não confessar, a situação vai ser bem pior. Infelizmente, tinha alguns caras que chegaram, eles eram muito chatos, e eles ainda maltratavam horrivelmente essas pessoas que confessavam. Eu não concordo com a Igreja Católica. Quem não confessava a sua heresia sofria tortura e até execução. Em outras palavras, uma mera acusação sem base já era suficiente para alguém entrar em grande perigo e infelizmente não podia se defender. Então o que acontecia? Você pode imaginar, e tinha até reis falando para a Igreja Católica, na Espanha, em Portugal, vai lá, manda alguém para procurar essas confissões. E quem ajudar a pessoa herege, ou quem é herege, vai sofrer. E nós vamos ameaçar, nós vamos causar grande sofrimento para todo mundo abandonar essas heresias. Então o cara chegou na região e o povo ficou com medo. E pessoas começaram a acusar. E o que acontecia era pior ainda. As pessoas acusavam, por medo, acusavam outras pessoas que nem tinham feito algo errado contra a Igreja Católica. Não foi nem permitido conhecer os acusadores, nem receber conselhos. Alguém me disse que você é herege. Quem? Você não pode saber. Mas o que eu faço? Não importa, você é herege. E já foi torturado por causa disso. Não tinha nem chance de explicar a situação. A coisa ficou feia. Muita violência. E eles queriam usar, palavra-chave, terrorismo. A Igreja Católica Romana, desse período, usava terrorismo para controlar as consciências das pessoas. Você não vai acreditar em mais nada. Você vai acreditar na Bíblia do jeito que a gente ensina, e você não pode nem ter uma cópia da Bíblia na sua língua. Vai ser no latim, e o padre da sua igreja, ele vai explicar para você o que é que a Bíblia fala. E o tempo inteiro a Bíblia falando muita coisa completamente diferente do que a Igreja Católica ensinava. As formas de tortura eram
Aí essas são algumas formas. Pendurar a pessoa pelos braços, atrás das costas, assim. E o que acontecia? Imagina, tem uma corda, uma corrente aqui, levantando você, e daí eles deixam você cair, e bem antes de pisar no chão, eles fazem assim com a corda, e seus braços acabam deslocando, os ombros deslocando do corpo, tentando causar o maior sofrimento possível para você admitir que você é herege. Eles também queriam colocar a pessoa em cima de um aparelho, e eles seguravam os braços e as pernas, e eles procuravam esticar o corpo, esperar a pessoa confessar. Eles falam que às vezes havia tanta pressão que os braços ou as pernas acabaram separando do corpo, tipo uma explosão do corpo assim. E as pessoas que observavam acabam confessando antes de chegar nesse aparelho por observar o sofrimento do outro que está nesse negócio. Imagina. Eles furavam dedos, pés, queimavam o corpo, a boca, eles beliscavam com certo tipo de alicate, esse tipo de coisa. Eles mutilavam partes do corpo. Qualquer coisa, em nome de Jesus Cristo, para você ser católico. E a Bíblia diz, na Bíblia, que os católicos falam que é a palavra deles, que veio deles, eles falam. Diz, as armas da nossa milícia não são carnais. Então é incrível que isso aconteceu, mas é tudo documentado e incrível, a própria Igreja Católica guardava tudo, documentava tudo, porque era político também. Nem tudo isso foi permitido pela lei, especialmente tipo furar o corpo. A lei dizia que não é permitido. Só que, olha só, o Papa Alexandre IV, no ano 1256, legalizou essas táticas para os inquisidores. Então, o que era contra a lei, o próprio Papa legalizou. O Papa, tipo, o cara que hoje em dia as pessoas querem beijar e abraçar, ele legalizou. Se você inquisidor precisar, você pode furar a pessoa com uma ferramenta, furar o pé, outra coisa, para a pessoa confessar. A Inquisição afetou todos os que não concordavam com a Igreja Católica, inclusive judeus ou muçulmanos, especialmente na Espanha e em Portugal. E lembra, os muçulmanos tinham entrado nessa região da Espanha e de Portugal. Então, eles queriam eliminar essas pessoas também. Então, não era somente eliminar os anabatistas, ou albigenses, ou valdenses, ou esses outros grupos, mas também judeus e muçulmanos. Então, a Igreja Católica, nesse período, realmente levantou a espada do governo e falou: nós vamos torturar, nós vamos machucar, nós vamos causar sofrimento mental, físico, de qualquer jeito, para você não continuar nessa heresia. E se você continuar, nós vamos matar você. E como eu já falei, milhares de pessoas. Eu já ouvi cálculos de até milhões de pessoas, mas eu prefiro os números mais conservadores, porque a Europa só tinha milhões de pessoas na época, mas passou séculos. Às vezes a gente ouve por exemplo, terrorismo no Oriente Médio, recentemente, essas coisas acontecendo. Quem lembra dos caras levando o povo na praia e degolando as pessoas com facas? Quem lembra disso? Essas coisas horríveis, formas de terrorismo. Só que a igreja fazia isso por séculos, não dias, não meses, não décadas, séculos, proibindo outras crenças. E você poderia ter a maior sinceridade, crendo exatamente o que a Bíblia fala, mas se não combinava ou não concordava com a doutrina católica, você se colocou em grande perigo. E tinha muita gente que conseguiu, porque a Igreja Católica não tinha como estar em cada canto. Ou às vezes o cara começou a ensinar coisa contra a Igreja Católica,
Mas era uma coisa pequena, dentro de uma universidade ou algum canto, um lugar rural. E a coisa começa a pegar fogo e pessoas começam a gostar. Olha só o que ele está falando, porque ninguém tinha contato com a Bíblia. Mas daí quando o cara começa a ter muita influência, daí a Igreja Católica vem e ataca. E é isso que acontecia várias vezes durante esse período.